Meus cumprimentos a todos, todas e todes. Eu sou a professora Márcia Ambrosio, professora associada no Departamento de Educação e Tecnologias e coordenadora do curso de Práticas Pedagógicas em oferta especial para os municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Nós estamos iniciando uma fase da orientação do TCC, e é uma fase muito importante. Então, eu gostaria de dizer aos nossos estudantes, às nossas cursistas, que vocês terão o privilégio de ter excelentes orientadores, se sintam acolhidas e vocês serão, com certeza, muito bem-vindas e terão um tratamento adequado para que consigam concluir o trabalho de vocês com qualidade e que nós possamos depositar corretamente lá na nossa biblioteca e que depois poderá ser espaço de busca, né, conteúdo de busca de outros estudantes. Então, muito obrigada por estarem conosco. Nós estamos iniciando um seminário de pesquisa em educação. Este seminário é muito importante, porque é uma ação transdisciplinar do nosso projeto pedagógico. Ele dá continuidade aos trabalhos iniciados com o professor Hércules e também ao que eu fiz na disciplina de tendências da pesquisa em educação, focando em algumas questões que a professora Glaucia, que estará aqui conosco hoje, e a professora Rosângela, que hoje vai falar sobre o plágio em trabalhos acadêmicos, que é uma importante questão que nós precisamos encarar de frente, tendo cuidado de não fazer, né, não fazer essa ação nos nossos trabalhos. Pois bem, nós vamos trabalhar, então, nesses encontros, que serão 4 encontros, sobre o plágio, sobre as normas da ABNT, sobre como produzir um artigo acadêmico e como trabalhar os gêneros acadêmicos, né, que são os nossos 4 que a gente possivelmente pode fazer: relato de experiência, produção audiovisual, um artigo e uma monografia, tá certo? Entendendo que todos estes gêneros comportam a possibilidade de você começar analisando e fazer reflexões sobre a sua prática pedagógica, tá bem? Então, fiquem tranquilos, que a nossa orientação é essa. Eu passo a palavra, então, para as professoras que vão fazer o trabalho a partir de hoje com vocês. Estarei com vocês aqui participando e aprendendo junto com elas, né? A professora Glaucia dos Santos Jorge, que estará aqui conosco. Hoje ela estará dando suporte para a Rosângela, aí nas próximas, a Rosângela para ela, né? E a Rosângela, a Márcia Magalhães, são professoras do nosso departamento e vão ser as coordenadoras dessa disciplina junto com vocês. Então, participem, compreendam, aprendam, né, e usem isso no trabalho de vocês. Boa sorte, então, com vocês, a professora Glaucia e a professora Rosângela. Boa noite a todas, a todos e a todes. A Márcia já fez a gentileza de me apresentar. Realmente, são muitos anos trabalhando com escrita e produção de textos acadêmicos e aprendendo a tanto ensinar como produzir estes gêneros, que não são difíceis, né, Rosângela? Eles não são complicados, e a nossa ideia aqui é descomplicar o processo de escrita que vocês terão durante a formação de vocês no curso de práticas pedagógicas e especialmente durante a produção do TCC no curso de vocês. Eu tenho experiência, intimidade com essas produções e com as dificuldades que os estudantes têm com essas produções, não apenas por ministrar disciplinas voltadas para a produção acadêmica, como também orientar mestrados, em que são exigidas muitas produções de gêneros acadêmicos.
E tenho desenvolvido, junto com os meus alunos e meus orientandos, estratégias que visam a apropriação da produção desse gênero sem tanto sofrimento. Isso para aqueles que sofrem, né? Tem uma boa estrada nisso. E é uma estrada muito bacana que eu tenho trilhado no Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje vem junto comigo para brilhantar essa aula a professora Rosângela Magalhães. Eu pedi a Rosângela para apresentá-la porque é um momento muito especial, não apenas de dividir esta aula com ela, né? O protagonismo será mais dela hoje do que meu, como dizer para vocês que eu conheci a Rosângela num processo de seleção para tutores no SEAD, no ano de 2007, 2008, mais ou menos. Então, vi Rosângela se formando, vi Rosângela crescendo de perto, né? Às vezes não tão próximas, né, Rosângela? Mas sempre acompanhando o seu trabalho, a sua formação no mestrado, posteriormente a sua formação no doutorado, até que, depois de muitos anos de estudo, de produção acadêmica intensa, sistemática e de qualidade, você prestou o concurso público para docente do SEAD-UFOP e foi aprovada, o que nos deixou muito orgulhosos por termos feito parte da sua história de formação acadêmica, direta ou indiretamente. Então, a Rosângela é doutora em educação, é mestre em educação, é graduada em letras e tem especialização também em educação. E, principalmente, eu acho que o mais importante, é uma excelente professora. E é essa excelente professora que vai começar a conversar com vocês hoje sobre plágio na academia. Nós escolhemos começar com o tema do plágio por ele ser extremamente sensível nas produções acadêmicas e muitas vezes por desconhecimento ou insegurança, os alunos incorrem, né, em processos de plágio e isso dá muito trabalho de reescrita. Então, nós preferimos começar conversando sobre esse tema e, posteriormente, abordaremos de maneira bastante objetiva e prática as produções, os gêneros textuais acadêmicos, ou alguns deles que vocês precisarão produzir durante esse processo de formação em especialistas em práticas pedagógicas. Então, Rosângela, fique à vontade, que bom dividir esse momento com você. Primeiramente, muito obrigada, professora Gláucia. Você estava falando e estava passando um filme aqui na minha cabeça. Foi exatamente em 2008 que eu participei da seleção para tutores, né, do curso de pedagogia do SEAD. E a partir disso, foi uma longa caminhada, né, com você, com o professor Hércules, porque eu fui tutora das disciplinas de linguagens, ou era tutora sua, ou era tutora do professor Hércules, ou dos dois ao mesmo tempo, dependia do período. E logo depois, né, eu entrei no mestrado em educação. Depois do mestrado, eu participei também de um outro processo de seleção para professora formadora. Então, eu tive a oportunidade de dividir as disciplinas, né, com você e com o professor Hércules, e depois teve um outro processo também para professor orientador, e eu tive a oportunidade, o prazer de orientar vários alunos do SEAD, né? Então, eu tenho uma experiência também na orientação com os alunos, seja da graduação ou da especialização. E depois, né, do doutorado, eu tive aí, né, essa honra de prestar o concurso e, graças a Deus, deu tudo certo. E em abril de 2023, agora recente, eu fui nomeada e tomei posse, né, para o cargo de professora adjunto do curso de pedagogia do SEAD. Quero agradecer. E você foi professora substituta também. Sim, isso mesmo, eu fui professora substituta.
do SEAD também, na área de linguagens. Aí, depois que eu fui professora substituta, em seguida eu entrei no doutorado, foi isso mesmo. Então, o que eu quero deixar também frisado aqui, que eu até outro dia, né, até final de março, eu estava também na sala de aula como professora da educação básica, assim como muitos de vocês. Tenho o maior orgulho de dizer, né, que fui mesmo por 20 anos professora da educação básica. Eu fiz o meu ensino médio, o magistério, aquele magistério técnico, que era o integrado, né, que hoje não existe mais. Eu fui da última turma que ainda existia esse curso. Logo depois, né, eu vim para Ouro Preto, onde eu moro hoje, eu não morava em Ouro Preto, para fazer o curso de letras, e aí começou toda a minha trajetória acadêmica e profissional aqui na região dos Inconfidentes. E eu quero agradecer também a professora Márcia, me convidou, né, para participar dessa equipe maravilhosa. Estou encantada com essa equipe de tutores, né, de professores que fazem parte desse curso de práticas pedagógicas. Também não posso deixar de agradecer como que eu estou aprendendo, né, a cada dia com todos vocês. Então, hoje, né, como a professora Gláucia já iniciou, é o nosso primeiro encontro que vai ajudá-los na produção, né, dos seus trabalhos, né, dos seus TCCs, né, que pode ser um relato de experiência, pode ser uma monografia. Eu tive a honra de conhecer muitos de vocês recentemente, eu fui, né, na cidade de vocês, muitas eu consegui sentar mesmo e ver o que vocês vão pesquisar, vão produzir. E quero dizer também que eu vou orientar muitos de vocês, assim como a professora Gláucia, em breve vocês saberão quais são os nomes, né, dos seus orientadores. Eu acredito que amanhã, no mais tardar, segunda-feira, todos vocês saberão os nomes dos seus orientadores. Posso adiantar que são orientadores assim fantásticos, com muita experiência em orientação. Nós já fizemos várias reuniões sobre essa orientação de TCC. Eu vou coordenar a disciplina de TCC. Podem contar comigo no que vocês precisarem, podem contar com os orientadores, podem contar com a professora Márcia, com a Viviane, no que vocês precisarem, né? Nós vamos construir juntos esse TCC. E hoje eu vou iniciar a minha fala, né, falando sobre o plágio, né? O plágio acadêmico. Eu queria compartilhar os slides aí. Gilberto, por favor. E hoje, né, vamos conversar sobre o plágio acadêmico. Não está passando. Quais os tipos de plágio e como evitar, né? O plágio é a apropriação de uma obra sem a devida autorização ou crédito a quem a produziu. Nessa apresentação de hoje, nesse encontro, vamos abordar os diferentes tipos de plágio, como evitá-los, né? Quais as consequências para um aluno que comete um plágio, né? Vamos falar um pouquinho também dos detectores de plágio, né? E também a legalização, né, as leis em relação às pessoas que cometem plágios. E o plágio, gente, é considerado, né, uma forma desonesta, né? É uma forma de desonestidade acadêmica. E suas consequências, gente, podem ser muito graves. E na universidade, escrevemos com base em normas e método científico. Então, nós precisamos construir os nossos trabalhos com originalidade e muita ética.
nós temos vários tipos de plágio, né? Tem diversas facetas que engloba o plágio. Nós temos o plágio ligado à arte, à literatura, ao entretenimento, e hoje nós vamos falar do plágio acadêmico, né? O plágio que ocorre dentro, né, das universidades, que é a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhe por elas expressa e claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Então, é você utilizar textos, né, produções que já foram divulgadas, publicadas, que estão aí publicamente, né, circulando, seja na internet, nos livros, e você não dá crédito ao verdadeiro autor. Isso é considerado um plágio acadêmico, né? E isso é considerado uma má conduta. Então, o que é uma má conduta? É quando um pesquisador, por intenção, às vezes, né, ele tem a intenção de fazer isso mesmo, ou por negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica e das relações entre os pesquisadores. Mas nós temos também várias outras condutas que não são legais, né, dentro de uma universidade, dentro de um curso, dentro de uma pós-graduação. Por exemplo, a fabricação de dados, né? Que são fabricar, inventar procedimentos, inventar resultados, né? Aquilo não aconteceu e você coloca em seu texto, né? Falsificação de dados, ou então falsificação dos resultados, modificar, né, os resultados que você encontrou na sua pesquisa. Isso é uma má conduta, né? E o plágio, né, é o verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiou, colou. Isso tudo são considerados, né, esses atos são considerados más condutas dentro de uma academia. E existem vários tipos de plágio, né? Aqui nós trouxemos alguns para a gente poder identificá-los. Eu até coloquei num questionário enviado, né, pelo Google formulário, para vocês responderem quais são aqueles que vocês já conheciam, né, na formação de vocês. E depois nós vamos discutir sobre esses resultados que vocês responderam ao questionário. Então, o primeiro plágio que nós temos aí é o plágio direto, né? É o verdadeiro copiar e colar o conteúdo, né, de outra pessoa, de outro autor, sem fazer nenhuma referência àquele autor, né? Você não usa as citações corretamente. Então, copiou, colou, colocou no seu texto, é um plágio direto. Nós temos também a paráfrase, que é reescrever uma obra, né, reescrever um artigo ou um outro tipo de texto, sem citar o autor original, né? Reescrever mudando algumas palavras, mas não cita o verdadeiro autor, né? Que a paráfrase também é considerado plágio. Nós temos também o autoplágio, né? Que é a reutilização de um trabalho antigo sem delimitar as partes que foram reaproveitadas. Então, por exemplo, né, eu fiz o meu mestrado em educação. A minha pesquisa no mestrado, ela foi sobre os processos de alfabetização, né, alfabetização, como alfabetizar e letrar. E no doutorado, eu pesquisei sobre os modos de ensinar literatura infantil na rede municipal de educação de Itabirito. Só que na minha dissertação, né, no meu mestrado, houve um recorte da minha pesquisa para o letramento literário, né, que nessa escola que eu pesquisei, o alfabetizar letrando era através dos textos literários. Então, estava ligado ao letramento literário. Imagine, na minha tese de doutorado, eu colocar
né, uma parte desse texto na minha tese e não citar, e não me citar, né? Colocar lá Magalhães, 2014, e colocar lá exatamente que era uma dissertação de mestrado. Isso é autoplágio, né? Porque tudo que a gente publica hoje, né? Publicação é público, já está circulando. Então, você tem que citar. Então, isso é autoplágio. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do autoplágio. Depois nós temos, né, o plágio conceitual. É quando a gente utiliza conceitos, ideias, né, de obras, de outros trabalhos que já foram também publicados, sem dar o devido crédito, né? Pegar conceitos, ideias sobre isso. Então, por exemplo, o Rio do Cosson, né, que trabalha diretamente com o letramento literário, eu pegar as ideias dele, colocar no meu texto e não dar o devido crédito, né? Então, isso também é considerado plágio. E nós temos aí, né, o plágio consentido, que é a utilização de trabalhos, né, cedidos por outros autores. Esse plágio consentido, vou falar assim bem claramente, é o tal de comprar os trabalhos, gente. Eu tenho um TCC para entregar para a UFOP. Fulano, ele faz TCC. Então, nós vamos lá pagar para essa pessoa fazer o TCC para mim. Isso é o plágio consentido, né? Que utilizar os créditos, uma pessoa fez o TCC, mas você se apropria desse TCC, se apropria desse texto. Então, é a compra de trabalhos prontos, que é outro tipo de plágio. Então, por quê? Se as pessoas sabem, né, que não podem cometer plágios dentro da universidade, e por que elas cometem plágio? Será que é por falta de tempo, né, que a gente chama de procrastinação? Será que é para sempre tirar boas notas? Dificuldade na escrita acadêmica, tem muita dificuldade de produzir, né, os textos relacionados aos gêneros acadêmicos, então cometem plágios. Desconhecimento das regras de citação e referência, né? Se você não sabe exatamente como colocar uma citação de acordo com a BNT e fazer as referências adequadamente, pode considerar plágio, né? Nós temos as citações diretas, as citações indiretas, que nós vamos abordar em um outro encontro. Então, será que é por falta de desconhecimento ou, né, desinteresse científico? Eu tenho que entregar esse texto, vai desse jeito mesmo. Ninguém vai descobrir que eu copiei, colei, né, que eu peguei um pedacinho aqui, um pedacinho ali, fulano fez o texto para mim, eu vou colocar aqui. E a pessoa também não está interessada mesmo em realmente produzir um texto de qualidade, um texto que não tenha plágio, né, que tenha um texto original, né, como a gente sempre fala. Então, são algumas hipóteses aí, por que acontece o plágio dentro da universidade. E quais as consequências para quem cometem esses plágios, né? O plágio acadêmico, por exemplo, né? O aluno, ele pode, imediatamente, ele vai perder a credibilidade dele como aluno, ele pode ser suspenso do curso, ou até mesmo expulsão da instituição. Então, isso é muito sério, tem que tomar muito cuidado. Então, ele não pode receber, né, o seu diploma. Recentemente, em conversa com um professor, era uma banca de TCC do curso de Direito, tinha vários alunos para apresentar o TCC, e um deles tinha família, tinha contratado até um fotógrafo para tirar as fotos na hora da apresentação. Esse aluno estava todo com terno, gravata, todo bonitinho, a família ali esperando ele apresentar o TCC. Aí a banca chamou, né, o orientador e mostrou, olha só, nós encontramos plágio no TCC de fulano. E trouxe o texto original e trouxe o TCC e
foram comparando. E, infelizmente, né, esse aluno, né, não pensou nas consequências, ele foi punido, ele, né, não pôde colar grau, né, porque o TCC foi um plágio, e eles descobriram a tempo ainda. Então, nós temos que pensar muito como escrever, de que forma, usar as referências corretamente, né? Se tiver dúvidas, pergunte ao orientador, pergunte aos professores, pergunte à coordenação do curso. Então, tem muitas formas também da gente identificar se o meu texto está legítimo, se tem algum plágio dentro dele, que daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês sobre isso, né? Em relação aos profissionais, né? Perda de oportunidades de trabalho e manchete na reputação, muitas vezes, né? A instituição tem que pedir para a pessoa se retratar. Nós conhecemos, né? Um caso que ficou assim famoso porque ele foi divulgado, né, em toda a imprensa de Minas Gerais, de um doutorado de uma professora da UFMG. Ela perdeu o doutorado por plágio. Então, foi divulgado, né, nas redes, todo mundo ficou sabendo, ela teve que se retratar e perdeu o título. Em relação, né, às questões legais, as pessoas podem sofrer indenizações, multas e até mesmo processos criminais, né? O infrator ele pode ser inserido aí dentro dessa legalização, né? Em relação, né, às consequências morais, nós temos violação dos direitos autorais e desrespeito, né, ao trabalho acadêmico. E para a gente, né, evitar ao máximo, né, de cometer o plágio, nós temos que fazer citações sempre, né, nos nossos trabalhos, utilizar o trabalho, quando eu utilizar textos de outras pessoas, partes de textos de outros autores, né, sejam frases, sejam parágrafos, sejam ideias, eu tenho que citar corretamente esses trechos. Para isso, né, nós temos a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o padrão para referenciar os trabalhos acadêmicos, né? É importante utilizar essas normas corretamente para não correr o risco de ser pego pelo plágio, né? É fundamental também usar uma variedade de fontes para construir o nosso trabalho, né? Usar vários autores e citá-los corretamente, dar o devido crédito. Isso mostra a sua habilidade de encontrar informações relevantes para a sua pesquisa e ir além dos resultados mais fáceis. Hoje a informação ela está aí, né, na internet, para quem quiser acessar. Então, a gente tem também normas para citar esses textos que a gente retira da internet. Nós temos vários sites periódicos, né, que a gente pode consultar, que são muito confiáveis, onde tem vários artigos, monografias, dissertações e teses para a gente poder ler, mas sempre citando corretamente. E nós temos também várias ferramentas para a detecção desse plágio, né? Eu só trouxe 3, mas tem várias outras. Temos sites, nós temos aplicativos, nós temos sites, né, que você insere o texto do aluno e essa ferramenta compara, né, e vai mostrando lá os trechos que são considerados plágios. O texto vem todo riscadinho, marcadinho, mostrando aonde está considerado plágio, que precisa rever, precisa ser reescrito, precisa citar, né? E eu trouxe aqui 3, mas tem vários outros, gente. Nós temos aí o primeiro, né, que é o Turnitin, que é uma plataforma que verifica o trabalho do aluno com base em vários outros bancos de dados de trabalhos anteriores. É uma plataforma, assim, usada por milhões de professores para comparar, né, os trabalhos dos seus alunos. E ela é interessante, que como ela é uma plataforma que ela não está só no Brasil, ela está no mundo todo, ela consegue pegar dados de trabalhos de outros países, porque muita gente também pega o trabalho em outra língua e às vezes passa para o português, né? Tem isso também. E essa plataforma consegue
resgatar todos esses dados, né, essa base de dados de trabalhos que já foram publicados. Nós temos aí o plágio, que também permite comparar trechos de texto com trabalhos já publicados. E o último aí é o Copyscape, né, que analisa a similaridade, né, entre o texto do aluno e o conteúdo na internet, para olhar se tem as mesmas ideias, as mesmas, os mesmos parágrafos, as mesmas frases. E é também uma ferramenta muito interessante que vocês podem utilizar, jogar o texto, ver o que precisa melhorar, porque nós fazemos muito isso aqui na universidade quando a gente recebe os trabalhos dos alunos, né, para comparar realmente se há plágio ou não. Isso, gente, é para os alunos, tanto, né, da especialização, da pós-graduação, mestrado e doutorado, quando nós vamos entregar o nosso trabalho pronto, refeito, né, porque a gente passa por uma banca, aí a banca nos orienta, você tem que modificar alguma coisa, e a gente tem que fazer as adequações que a banca sugere. Depois dessas adequações, e com o aval do seu orientador ou da sua orientadora, nós temos que passar o nosso texto por uma ferramenta de detecção de plágio. Só assim nós podemos entregar para a biblioteca, né, para o Sisbin, para poder o nosso trabalho ficar no repositório da universidade e todo mundo que quiser acesso ao nosso trabalho poder consultar. Então, é de praxe, está nas orientações da Universidade Federal de Ouro Preto, que os professores, que os estudantes têm que passar por esses detectores antes de entregar o seu trabalho final. Mas então, professora, como evitar o plágio? Né? Primeira coisa, gente, conceder créditos aos autores dos textos, né? Segundo Bourdieu, né, dar crédito é reconhecer, é reconhecimento, é prestígio, é capital científico, é autoridade científica. Então, o campo científico é um espaço onde ocorrem as relações de poder, e dar crédito é uma forma de reconhecer as contribuições cognitivas. Nós não podemos nos apropriar de textos, né, de outros autores sem dar o seu devido crédito. Nós temos que reconhecer os autores com quem eu estou dialogando, com quem eu estou conversando, para argumentar, né, as minhas impressões, as minhas inquietações, as minhas ideias. Então, conceda créditos aos autores. O campo científico... aqui já... Agora vamos aqui. Então, como eu falei para vocês, em outros momentos nós vamos conhecer, né, a ABNT para nos valer das suas normas e sermos bem-sucedidos em nossas produções acadêmicas. A professora Gláucia também, em outro encontro, vai falar, né, da NBR atualizada de citação e referências. E eu trouxe uma dica aqui para vocês para acessarem o Manual de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele chama Guia para Trabalhos Acadêmicos. Ele é organizado pelo Sisbin. Ele está disponível nesse site aí. E ele já está na 3ª edição. 2023, agora eles lançaram a 3ª edição. Ele está em PDF, dá para vocês baixarem e dá para vocês consultarem, né? Já que nós já vamos iniciar a escrita dos nossos dos TCCs. E, principalmente, né, participar de capacitações, de oficinas, de escrita acadêmica. Isso ajuda demais. E eu sempre falo para os meus alunos, a gente só aprende a escrever escrevendo, reescrevendo. É assim, gente. O texto da gente, a gente vai construindo a cada dia. E produzindo e ampliando o tempo todo. Né? Aqui, algumas técnicas para evitar o plágio. A primeira coisa, nós temos que tentar, né, reescrever o que você leu com suas próprias palavras.
Mas não é pegar um parágrafo de um autor e mudar uma, duas, três palavrinhas só, não. Trocar por sinônimos, não. Senão vai ser considerado plágio. Então, nós temos que aprender a fazer paráfrases bem consistentes, né? E, principalmente, né, usar as aspas, né, para identificar, se for aspas, né, indiretas dentro do próprio texto, que são até 3 linhas, identificar o autor, identificar o ano, identificar a página. Isso é muito importante dentro de um texto acadêmico, né? E, principalmente, nós temos que distribuir o nosso tempo, nós temos que nos organizarmos para a escrita acadêmica, né? Para que você produza o seu texto dentro daquele período, né, programado pela instituição. Se a gente planejar, a escrita sai fácil, gente. Eu sei que vocês trabalham, né? Vocês são mães, pais, esposas. Eu também sou, eu fui tanto no meu mestrado como doutorado, o tempo todo eu estava dentro de uma sala de aula da educação básica, então eu tive que me programar mais ainda, principalmente no doutorado agora, que eu fui mãe. Então, eu engravidei no meu primeiro semestre do doutorado, então o Bernardo nasceu em 2020, eu estava no meu 2º ano do doutorado, então eu tive que me organizar muito. Nisso veio a pandemia, eu tive que adaptar o meu projeto de pesquisa devido à situação que nós estávamos vivendo, né? E dando aula, né? Organizando a minha casa, sendo mãe, pesquisando e escrevendo, assistindo às aulas, né? Participando de grupos de pesquisa, participando de eventos que a gente tem que participar também, e deu certo. E eu defendi, faltando 8 meses para o meu prazo. E eu fui a primeira aluna, eu sou da primeira turma de doutorado em educação e fui a primeira aluna a defender 8 meses antes. Por quê? Porque eu me organizei. Eu fazia tudo muito direitinho. E eu tinha um orientador, que era o professor Hércules, que me ajudou muito nessa caminhada. Porque quando você tem um orientador que está ali, segurando na sua mão, que te orienta, e que você tem a liberdade com ele de perguntar, é isso, não é isso? Como que nós vamos fazer? Olha, isso aqui, qual o caminho que nós vamos trilhar? Tudo dá certo. E eu gostaria que vocês fizessem isso com seus orientadores. Não tenham receio, procurem, mandem mensagem, incomodem, que nós também vamos incomodar os nossos alunos, incomodar no sentido assim, e aí, pessoal, tá dando certo? Vamos sentar, é isso mesmo? Nós estamos aqui para isso, para caminharmos juntos. Então, primeira coisa, gente, nós temos que planejar o nosso tempo, tá? A escrita acadêmica precisa disso. E treine, né? Pratique muito, escreva muito, reescreva muito, pratique escrever suas próprias ideias, né? Separadamente das ideias de outros autores e pesquisadores. Esse parágrafo não está bom, vamos reescrevê-lo. Porque essa é a função do orientador, né? Orientar, pedir para reescrever, pedir para ler, né, outros textos para embasar os seus argumentos. Então, são algumas técnicas aí que ajudam muito a evitar o plágio em textos acadêmicos. Nós temos, como eu falei para vocês, né, nós temos as más condutas dentro, né, da universidade, e nós temos aí agora a ética e boas práticas acadêmicas. Como eu falei, nós temos que atribuir adequadamente o crédito para as ideias de outras pessoas, não só, gente, partes de textos, mas as ideias também nós temos que dar créditos. Use, né, a pesquisa e o processo de escrita como uma oportunidade para aprender e crescer como pesquisador e autor. Valorize a originalidade e sempre liste as suas ideias para que sua contribuição seja única. Então, procurem escrever sobre temas, né, relevantes, principalmente temas voltados à prática pedagógica, já que o nosso curso, né, são
o próprio nome já diz, né? Práticas pedagógicas. Vocês são incríveis dentro da sala de aula, vocês têm experiências maravilhosas, vocês são guerreiras, e eu tenho certeza que o TCC vocês também vão brilhar, escrevendo, né, relatos de experiência e divulgando o trabalho de vocês, que isso é muito importante, gente, divulgar, porque nós trabalhamos bem, nós trabalhamos muito, e nós temos que divulgar para esse Brasil, para esse mundo todo, né, o que a gente consegue fazer dentro da sala de aula. E seja transparente quanto às fontes de pesquisas, né? Consultar os professores, os tutores, como eu falei, a coordenação, seus orientadores, na hora que tiver alguma dúvida. Tudo isso vai facilitar o processo de escrita acadêmica de vocês. E como eu falei, nós temos, né, tanto plágios que estão ligados à arte, à literatura, ao entretenimento, e eu trouxe alguns aqui para a gente relembrar, né? Quem que não conhece aí o caso, né, do filme do Star Wars, né, que houve acusação de plágio, né, contra George Lucas por plagiar aquele filme japonês, né? Então nós temos o outro aí também, que é o livro, né, o Código da Vinci, que é um livro que o autor, né, foi acusado por plagiar outro livro, que é o Santo Grau e a Linhagem Sagrada. Então, vocês devem estar recordando disso. E um caso aí que não tem, faz algum tempo, mas tem muito tempo isso não, que a esposa, né, do ex-presidente Trump, né, ela foi acusada de plagiar um discurso da Michelle Obama em um evento de convenção nacional do Partido Republicano, lá em 2016. E nós temos aí, né, esse apresentador, o João Manzarra, que é um apresentador de TV, que ele foi acusado de copiar os textos de um colunista de um jornal para apresentar no seu programa, que vocês devem se lembrar disso também. Então, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, né, tanto da arte, quanto da literatura, quanto da TV, porque o plágio ele pode acontecer né, em diversas facetas, mas sempre é descoberto. Pode demorar um tempinho, mas é descoberto. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, né? E, como eu falei para vocês, além da lei de direitos autorais, outras leis e regulamentações também podem ser aplicadas em relação ao plágio, né? Vai depender do contexto, das circunstâncias envolvidas, e essas leis são baseadas tanto na Constituição Federal como no Código Penal. Nós temos aí a lei dos direitos autorais, que é a Lei 9.610, 19 de fevereiro de 1998, que é uma lei que estabelece as normas para a proteção dos direitos autorais das obras intelectuais, incluindo textos, músicas, imagens, vídeos, entre outras publicações. Essa lei, lá no seu artigo 7º, essa lei está disponível na internet, depois que vocês quiserem consultar, tá, gente? Ela confere proteção ao autor sobre as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, ou se invente no futuro. Então, essa lei de 1998, então a legislação se baseia nela. E nessa mesma lei, no artigo 108, ela diz o seguinte: responderá por danos morais aquele que utilizar obra intelectual sem indicar ou anunciar o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor ou do intérprete. Além, né, dessa lei, o Código Penal trata do tema do plágio e explicita com conduta criminosa a violação de direitos autorais, dizendo o seguinte, em seu artigo 184, violar direitos de autor e os que lhes são conexos
pena ou detenção de 3 meses a 1 ano, além, né? Ou multa. Código Penal de 2003. Então, nós temos que ficar bem atentos em relação ao plágio para a gente, né, não ser processados em relação a isso. Eu queria olhar com vocês agora, né, que nós pedimos semana passada, que vocês respondessem um questionário, né, sobre o plágio. Nós queríamos verificar, né, quais eram seus conhecimentos em relação ao plágio acadêmico. E nós vamos mostrar aqui hoje o resultado dessa pesquisa para vocês. Eu vou pedir aí ao Gilberto para colocar, por gentileza, os resultados aqui, que é bem interessante. Nós vamos escrever um artigo depois, eu e a professora Gláucia, sobre essas respostas, porque elas dizem muito. Então, nós temos aí 32 respostas, 32 alunos participaram do questionário. Então, vocês podem perceber que muitos de vocês não responderam, né? Mas dá tempo ainda, tá, pessoal? É um questionário que ainda está aceitando respostas. Peço a gentileza de quem não respondeu para poder responder, tá bom? Então, olha só, desses 32 alunos, nós temos 96,9% do sexo feminino. Então, foram 31 professoras e um do sexo masculino. Um professor respondeu e 31 professoras responderam a este questionário até o momento. Isso comprova, né, pesquisas, né, já divulgadas aí, que o magistério ele é composto, né, pela maioria do sexo feminino, né? Então já está comprovando. A Bernadette Gatti tem artigos, publicações muito interessantes em relação a isso, e eu convido vocês a lerem sobre essa questão né, de professoras na educação básica. Em relação, qual é a sua faixa etária? Nós temos aí, olha, 65,6% tem idade, né, acima de 41 anos. 18,8% tem de 26 anos a 30 anos. 12,5% tem de 36 a 46 anos. E 3,1% tem de 20 a 25 anos. Isso também me chamou muita atenção, o resultado aqui. Nós perguntamos, qual é a situação ocupacional neste momento? 53,1% atuam como professora da educação básica. 17 professoras das 32 atuam na educação básica, está lá dentro da sala de aula com seus alunos. 31,3%, né, que são 10, atuam na área administrativa ou gestão educacional. Ou então está na secretaria da escola, ou está como secretária de educação, ou está como direção de escola, então está na área administrativa. E 15,6%, 5 de nossas alunas, somente estão estudando no momento. Qual que é o seu conhecimento sobre plágio, né? E tinha aquelas opções, né, para vocês marcarem. Me chamou a atenção também que mais de 50% de vocês já ouviram falar, mas têm dúvidas sobre o que configura plágio. Isso é muito interessante, né? Você sabe que existem plágio, mas como reconhecer o plágio? O que configura plágio? Será que isso é plágio? Será que não é? Então, a maioria tem essa dificuldade. E 37,5% aprendi sobre plágio e como fazer citações e referências na graduação, né, no curso de graduação de vocês, ou na pedagogia, na letras, na história. Então, vocês aprenderam na graduação. E 9,4% aprenderam na educação básica.
Então, que bacana, né? Deve ser no ensino médio que começou a aprender sobre a questão do plágio. E todos os alunos responderam que 100% que o plágio é crime. Isso é muito bom. E eu perguntei, né? Você já copiou? Oi. Está me ouvindo? Estou. Eu queria só te cortar um pouquinho, claro, para fazer um comentário sobre como que como que eles tiveram contato com o plágio, sabem o que é plágio. Dando um exemplo, somos todos professores, né? Muitos professores da educação básica, e nós vemos hoje os jovens em ensino fundamental e médio, quando fazem algumas pesquisas, eu vejo pela minha filha, ela vai direto no Dr. Google e copia. E, por vezes, a gente não tem muito controle sobre essas tarefas dos adolescentes. Então, é aquela cópia sem referenciação, sem saber os sites que são confiáveis ou não, e vai naturalizando a cópia sem fonte, como se isso fosse efetivamente um trabalho de pesquisa, né? Um trabalho de pesquisa e busca na internet. Então, quando a gente naturaliza alguns processos de plágio e incorre nesses processos quando estamos realizando as nossas produções acadêmicas e o professor chama atenção, a gente leva um susto muito grande, né? Eu já tive um aluno do mestrado, ele não era meu orientando, mas ele cometeu plágio, e na qualificação dele, a professora de quem ele tinha copiado algumas páginas, não foram nem partes, não estava na banca de qualificação, e falou, olha, isso aqui é meu. E aí ele foi reprovado na qualificação, mas foi um processo que eu acho que foi muito bacana, porque ele aprendeu, retornou para a segunda oportunidade de qualificação, se qualificou, escreveu uma dissertação muito bacana, eu fui até da banca dele, e atualmente ele está no doutorado. Então, às vezes, o erro nos encaminha para o acerto também, para o aprendizado, né, Rô? Com certeza, Gláucia. Bacana esse depoimento, né? Você também já me relatou que você pegou na graduação, né, plágio do seu aluno, né? Eu conheço um caso, né? Sim, nós tivemos também, uma vez, eu e o Hércules, numa banca, a professora, infelizmente, copiou muitas páginas e nós não poderíamos, né? Não seria ético, não seria o comportamento de professores sérios fingir que não vimos, né? Então, ela não pôde ser aprovada na monografia dela, ela ficou muito chateada, não negou o plágio, mas queria ser aprovada de qualquer maneira, e não tem jeito, tem que refazer, né, Rô? E hoje é muito fácil descobrir o plágio, né? Nós temos várias ferramentas aí, então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Tanto os alunos que estão escrevendo e nós, como orientadores, né? Temos que ficar... Exatamente. Se você me permite, Rô, quando você estava falando sobre paráfrase, uma discussão que existe muito hoje, a gente até conversou sobre isso, afinal de contas, o que é autoria, né? E às vezes o aluno sai de uma conversa dessa sobre plágio pensando, meu Deus, tudo é plágio. Eu vou escrever o meu texto e eu vou ter que fazer citação, assim, o tempo todo, de cabo a rabo. Calma, viu, gente? Se vocês leem artigos acadêmicos, leem dissertações, leem relatos de experiência, vocês vão ver o que é autoria e o que é citação ali. E a paráfrase, ela é a reescrita de um texto original com as suas próprias palavras, né? Então, isso é parafrasear. Quando a gente escreve com as nossas próprias palavras, a gente mantém o significado essencial do que nós chamamos de ideia original. Por isso que, muitas vezes, mesmo parafraseando, é importante que a gente faça a remissão ao autor,
que estamos parafraseando, mas não copiando o que ele disse, mas ideias também têm propriedade, né? E a autoria tem a ver com a identificação de um autor ou o criador original de uma determinada obra, de uma ideia, de uma criação. A autoria, ela é importante para a gente dar crédito a esses criadores e respeitarmos o que no juridiquês a gente chama de direito de propriedade intelectual, né? E quando a gente não atribui a propriedade intelectual a quem de direito, a gente corre o risco de cometer o plágio. Então, a confusão entre parafrasear e ser autor, ela acontece, ou paráfrase e autoria, né, ela acontece quando a gente não sabe fazer a paráfrase, que a gente faz uma paráfrase inadequada, ou a gente reescreve o texto de forma muito semelhante. Então, aluno meu, quando dava aula no ensino fundamental e médio, eles adoram fazer isso, ele troca um mas por um porém, né? Você vê que mudou só os organizadores textuais ali, pensa que a gente vai cair nessa, né, Rô? Mas a gente encaminha isso sempre para uma situação de amadurecimento e de aprendizado. Além do mais, os professores hoje têm umas estratégias de identificar quando um texto tem plágio. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente fica afinado em identificar plágio em textos. Por exemplo, a gente tem familiaridade com os assuntos, né? E quando a gente tem familiaridade com determinado tema, a gente reconhece assim, ó, peraí, esse negócio aqui está meio deslocado, eu já vi isso em algum lugar, né? Ou então a gente... Isso foi o autor tal, isso aqui é de fulano. Isso. Acontece muito quando o aluno copia, de ter fontes trocadas. Então, ele faz a citação certa, mas como outra pessoa que fez ou ele copiou, vem assim, a citação é Magda Soares e na referenciação está Carla Coscarelli, por exemplo. E a gente sabe, fala, não, isso aqui está errado. E quando a gente pergunta para o aluno vai em Marte e volta, ele não sabe do que a gente está falando. E as variações do estilo e do tom, isso é líquido e certo. Todos nós temos uma escrita que nos identifica e nos caracteriza. Então, o professor também já vê logo quando o estilo da escrita escapa ao autor, né? E as inconsistências da linguagem. Às vezes, tem o vocabulário próprio do aluno e, de repente, ele solta um outro não sei o que tem lá, gente, peraí, ele mudou aqui o vernáculo dele radicalmente, né? Então, existem muitas formas de nós detectarmos os plágios e encaminharmos, né, essa detecção quando a gente vê que houve uma inocência por parte do aluno para transformar isso numa aprendizagem. Eu acho que isso é muito importante. Desculpa te interromper, viu, Rô? Não, nós estamos aqui. E outra coisa, já existe também, e isso a gente vai conversar direitinho nos próximos webinars, já existe também critérios jurídicos para analisar textos originários de inteligência artificial, tá, gente? E só lembrando que a inteligência artificial tem errado e muito. E a inteligência artificial cita referências que não existem. Então, não confiem muito que o ChatGPT vai resolver a vida de vocês, não. Tá bom? Ô, Rosângela, eu queria fazer um comentário também, que tem a ver com o nosso trabalho que nós tecemos aqui no nosso curso. O nosso curso, a gente tem desde o início, e todo o nosso projeto, inclusive, a gente nem enfatiza essa questão, porque nós trabalhamos o tempo todo, e vocês são prova disso, incentivando vocês a escreverem sobre a prática de vocês. Então, o que a gente tem feito? Por exemplo, na nossa disciplina, a última disciplina agora, Profissão e Formação Docente, vocês perceberam que o nosso instrumento foi fazer uma entrevista, né,
com o professor aí da escola de vocês, observaram a aula, fizemos o relógio corporal. São atividades originais. Elas são atividades originais que levam trabalhos originais. Então, o que acontece? Vocês vão ter que usar as referências bibliográficas para analisar uma experiência de vocês. Por isso, nós temos chamado a atenção de vocês, de todos vocês, que tiverem dificuldade, porque nós temos pouco tempo, tiverem dificuldade de trabalhar um texto, né, fazer um trabalho de análise bibliográfica, que é um trabalho mais difícil, né? Porque, por exemplo, você fazer uma análise, como a Rosângela mesmo colocou, e a Cláudia colocou aqui, é necessário uma expertise de leitura, um conhecimento do autor com mais profundidade, da obra dele. Então, o que nós vamos orientar, o que nós estamos orientando aos nossos orientadores, nós vamos trabalhar juntos com vocês, nós vamos pegar na mão, e há um incentivo que eu, como coordenadora, estou fazendo para que a gente evite, né, qualquer tipo de atropelo, nós não vamos ter muito tempo, trabalharem com as próprias narrativas de vocês, os relatos de experiência. O relato de experiência eu sempre falo, o último, vou dar um exemplo para vocês de um aluno que me chamou na penúltima versão, ele queria trabalhar com a discussão do processo educativo em John Dewey. John Dewey é um autor muito importante na área da educação americana, trabalha a discussão do currículo, e eu disse para ele assim, você tem leitura do John Dewey? Você leu as obras de John Dewey na fonte? Ou você está fazendo uma releitura de Dewey? Né? Você leu a obra dele Como Pensamos, que é de 1954? Você tem acesso à educação e experiência, educação e arte, educação e democracia? Ele falou, não. Então, nós não temos condições de fazer uma discussão da referência bibliográfica de Dewey. Então, o que nós vamos fazer? Você é professor de filosofia, minha luz está apagando aqui, você é professor de filosofia, então você vai fazer o seguinte, você vai trazer a sua experiência como professor de filosofia e nós vamos trabalhar o processo educativo em Dewey a partir da sua experiência. Então, o que ele fez? Ele montou um blog, junto com os alunos, na rede, na zona rural, para discutir a filosofia a partir de alguns filósofos e a questão da política, e a partir desse blog, ele discutiu o processo educativo em Dewey. Percebe que foi? Olha que maravilhosa essa ideia dele. Nós, inclusive, publicamos, vou colocar isso para vocês na sala, nós publicamos em um evento a discussão do blog, no ensino médio, na zona rural, a partir do processo educativo em Dewey. Formulário, Márcia? Eu coloquei no chat o link para o canal Máquina de Ideias, do professor Flávio, da Secretaria Municipal de Ensino de Contagem. Ele tem discutido essas questões vinculadas ao chat GPT, então eu estou deixando aí no bate-papo aí do YouTube, tá bom, gente? É só vocês copiarem e colarem o link. Eu sugiro o canal dele, ele foi meu orientando, e ele tem coisas muito bacanas, tá certo? Obrigada, professora Gláucia. Então, gente, continuando aqui sobre as respostas, já vi que aumentou. Uma aluna ou um aluno respondeu aí agora. Nós estamos com 33 respostas. Né? Se já copiou ou parafraseou pequenos trechos de livros, artigos científicos, sem citar ou referenciar o autor, 57%, 0,6% disse que não, e 42,4% disse que sim, né? Ao ler um texto, você tem facilidade para reconhecer se há plágio? 81,8% diz que não tem facilidade. E 18%, que são 6 alunos, disseram que sim, que eles leem o texto e sabem identificar se realmente se ali tem plágio ou não. Que bom, né? Que tem 6 alunos aqui que sabem fazer isso. Muito bom. Em relação, se vocês já participaram, né, de alguma capacitação, de algum curso, de alguma oficina em relação ao plágio,
ou em relação aos direitos autorais, me chamou a atenção porque 90,9% nunca tinha participado de um curso ou uma capacitação. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse resultado, no sentido, assim, da minha felicidade, que esse encontro de hoje iria ajudá-los, né, a compreender o que é plágio, como evitar o plágio, quais são as consequências de um plágio, né, para o infrator, e quais os caminhos, né, que nós temos que percorrer em relação à escrita acadêmica. Então, em relação a isso, espero que vocês tenham, assim, aproveitado muito algumas questões, né, em relação à minha fala. E então, eu perguntei também se esses cursos podem contribuir, né, para que os estudantes não cometam plágio. E 87,9% disseram que sim, que cursos, que encontros como esse os ajudam, né, na escrita e evitar o plágio. E 12,1% disseram que não, que encontros como esse não ajudam a evitar o plágio. E dentre os tipos de plágio que existem, marque a opção que você mais conhece. E me chamou a atenção também que foram citados apenas 2 tipos de plágios conhecidos por vocês, que é o plágio direto, com 60,6%, que é aquele plágio, né, copiou, colou mesmo e colocou ali sem referência nenhuma, e o plágio indireto, né, que deu 39,4%, porque às vezes fez uma paráfrase, né, não muito boa, escreveu as ideias de um autor, mas precisa de uma reescrita adequada, né? Não, ninguém citou o plágio mosaico, ninguém colocou o plágio contratado, né, que é aquele que eu pago para alguém fazer o meu trabalho, né, e apresentar para uma banca, ninguém disse isso. E qual dos motivos abaixo, eu coloquei vários motivos, e era para marcar, né, a opção que considera mais importante. Aí vocês podem ver que tem um gráfico bem colorido, e ele está assim, olha, 33,3% acha que o aluno comete plágio por dificuldades para produzir textos acadêmicos. Então, tem muita dificuldade em realizar, né, um TCC, seja ele um relato de experiência, monografia, escrever um artigo. 27,3% marcaram que é desconhecimento das regras da BNT, né, de como fazer citações e referências adequadamente. Depois nós temos aqui 12,1% para conseguir bons resultados, notas boas dentro da universidade, e 12,1% também disponibilidade, na verdade, aí, né, falta de tempo, né, para realizar os trabalhos, o tempo muito corrido, então é melhor fazer um plágio e entregar o trabalho do jeito que der mesmo, que eu tenho que entregar o trabalho, então vai ser esse mesmo. Oi. Não, eu estou acompanhando aqui o chat, e alguns alunos têm manifestado, eu acho que eu vou ter dificuldade, eu acho que não vai dar muito certo. Então, gente, primeiro, acho que Márcia está falando aí no chat, eu e Rosângela vamos reafirmar para você, não tem tanta dificuldade assim, porque todo mundo que faz a pós-graduação faz o TCC, né? Seja ele o artigo, a dissertação ou a tese. Então, esqueçam isso que eu vou ter dificuldade. Vocês vão ter trabalho. Trabalho é diferente de dificuldade, tá certo? E uma outra coisa, sabe o que faz, às vezes, a gente grudar num texto e ficar com medo de cometer plágio? É o medo que nós temos de colocar a nossa escrita, a nossa palavra no papel, de sermos autores, tá? Não tenham medo de ser autores e autoras, né, do texto de vocês, né, do trabalho de conclusão de curso de vocês, principalmente se for um relato de experiência, da experiência de vocês, só vocês podem falar,
Tá certo? Então, tentem não chegar já com essa resistência de que vai ser difícil. Não, não vai ser difícil. Como todo processo de formação, ele vai requerer de vocês labor, trabalho, tá? Fácil não é, é trabalhoso, mas todas vocês têm plena capacidade de produzir um excelente trabalho de conclusão de curso, vocês terão orientadores, tá certo? E, embora nós tenhamos falado aqui de experiências um pouco desastrosas em relação a esse momento de TCC e plágio, nós temos inúmeras experiências de alunos bem-sucedidos, tá certo? Elas são muito maiores, inclusive. Então, fiquem tranquilas, tá? Vai dar tudo certo, né, Rô? Né, Márcia? Vai dar tudo certo. A escrita, gente, tem que ser uma escrita. Nós estamos aqui para ser uma escrita prazerosa, não sofrida, né? Vai dar trabalho? Vai. Tudo, né? Na academia dá trabalho, mas é gratificante chegar ao final com o texto todo redondinho, escrito, fazer pensar assim, nossa, gente, eu que escrevi isso. No final, você vai, eu dei conta. Vocês podem acreditar, acreditem em vocês. Vocês, primeiramente, são ótimos orientadores que vocês terão. Vocês já têm a experiência da prática. É só vocês escreverem agora. Só vocês conhecem a prática de vocês. Então, nós vamos transformar essas experiências maravilhosas que vocês têm em textos acadêmicos. E vocês contarão com seus orientadores. Eu vi no chat aí agora alguém falando, eu tô com medo dessa apresentação desse texto. Não preocupe ainda com a banca, com a apresentação, vocês vão tirar isso de letras, vocês já estão acostumados a ficar à frente de uma sala de aula, né? Então, assim, gente, é muito tranquilo, vai dar tudo certo, podem confiar na gente, nós estaremos aqui para ajudá-las. Vocês vão fazer a primeira versão, segunda versão, vocês só vão para a banca na hora que o orientador falar assim, olha, tá tudo ok, vamos para a banca. Aí vocês já vão tranquilas, não se preocupem. A equipe é maravilhosa, vai dar tudo certo. E para finalizar aqui, que depois eu vou passar a palavra para a professora Márcia também, eu queria só terminar aqui sobre a questão do detector de plágio, que a maioria não conhecia nenhum tipo de detector de plágio. Então, hoje, na hora que vocês terminarem de fazer a produção de vocês podem jogar em um detector e olhar o que precisa melhorar, sabe? E apenas 3 alunos disseram que conheciam o detector de plágio, que foi até o CopSpider, que foi citado. Então, pessoal, não fiquem com medo, não fiquem apavoradas, vai dar tudo certo. O plágio, nós tínhamos que trazer, né, para a gente dialogar e refletir sobre esse tema, que é um tema preocupante mesmo, que demanda uma ação, né, por parte das instituições de ensino, mas por isso que a gente precisa de colaboração, a gente precisa de apoio, a gente precisa de diálogo, tanto entre docentes, entre os discentes, entre os gestores, entre os orientadores, né? Para assegurar a qualidade textual de vocês, né? A ética de ensino, para que para contribuir mesmo para o desenvolvimento intelectual e profissional de vocês. Podem contar com a gente. Era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês hoje. Eu estou à disposição. Todo esse material, essa minha apresentação e outros textos nós vamos colocar na plataforma que nós estamos criando para vocês sobre essa disciplina, seminário de pesquisa. Lá também vai ter, né, o local para vocês mandarem mensagens. Eu já estou no grupo de WhatsApp de vocês. Podem contar comigo, tá? E nós vamos disponibilizar a apresentação e outros textos sobre o plágio acadêmico. A cada semana, vocês já notaram que nós vamos falar sobre um tema relevante em relação, né, à escrita acadêmica, em relação ao letramento literário. E cada semana nós vamos alimentar a plataforma Moodle com os textos e com as apresentações que nós vamos dialogar aqui com vocês, tá bom?
Muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer estar aqui hoje e podem contar comigo. Gláucia? Também. Sim, eu agradeço também a presença de todos vocês. Eu quero que vocês saiam daqui mais sabidas e mais sabidos sobre plágio, mas sem medo de escrever. Tá certo? Não precisam ter medo. E assim, quando a gente diz que vai dar tudo certo, nós não estamos só querendo acalmar vocês, não. Nós temos a experiência, né, Márcia? E a gente sabe que vai dar tudo certo, tá bom? As apresentações, eu escrevi aqui no chat, a apresentação é a melhor parte, porque já está tudo pronto, né? E se precisar, a gente até dá uma ensaiadinha, né, Rosângela? O friozinho na barriga faz parte, né, gente? Mas é tudo muito legal. Ô, Cida, escreve sua dúvida de novo, porque a gente não leu. Você falou que a gente não respondeu. Esse será o primeiro passo. Eu não sei qual que é a dúvida de Cida, tá, gente? Deixa eu ver se está aqui. Que ela falou que a gente não respondeu a dúvida dela, não sei se está aqui. Ou seja, se a gente não responder aqui, a gente manda a resposta para você. Eu não consegui identificar a sua dúvida, tá bom? Tá. É isso aí, Cida, os tutores alertaram. A gente sempre alerta, né? Quando eu faço uma paráfrase, preciso citar no texto ou basta citar o autor nas referências bibliográficas? Bom, Cida, é o seguinte, vai depender da proximidade que a sua paráfrase tem com o texto, tá? Isso você vai negociar com o seu orientador. A gente cita, sim, normalmente. Raras as vezes que não. Agora, existe uma diferença entre referências bibliográficas e bibliografia, tá? As referências bibliográficas, elas contêm cada autor citado no texto, tá? Então, a gente não cita só nas referências, não. Se está nas referências bibliográficas, é porque você fez referência a esse autor no texto. A bibliografia é diferente. Normalmente, quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente põe referências bibliográficas e bibliografia de potencial interesse para a pesquisa, ou seja, livros que ainda não foram lidos e que não estão referenciando o texto que você escreveu, mas que poderão vir a ser lidos futuramente, tá certo? Respondido, Cida. Cida é nossa aluna lá em Santa Cruz dos Calvados. Nossa, gente, muito bacana, nós tivemos uma frequência muito boa, os alunos aqui no chat, todos elogiando esse nosso primeiro encontro, né? Elogiando vocês. Vocês vão tê-las como orientadora, né? Não sei quem que vai pegar, mas estamos aqui, a Helena vai orientar, né? O Adilson vai orientar, eu orientarei 2 pessoas. Quem mais que do nosso equipe que vocês conhecem? Vão ter 3 pessoas diferentes, vão entrar, que são do núcleo de apoio da UFOP, que é a Marcelene, que está aqui conosco, estou vendo o nome dela aqui, a Letícia e a Juliana, que vão entrar, que são novas. Todos os nossos orientadores e orientadoras são excelentes profissionais, todos muito carinhosos, vai ser muito importante. Eu quero dizer para vocês aqui, como a Gláucia falou, a nossa prosa aqui, né, parece que é uma prosa de puxar já a orelha antes de começar a escrever, mas não é. É uma prosa de um cuidado. Eu gosto de dizer assim, uma prosa difícil, aquela prosa de puxar a orelha assim antes de começar a fazer, para não fazer, né, não ter dificuldade. E a gente, todo mundo que tem acompanhado o trabalho comigo, que nas orientações, o que a gente tem falado o tempo todo? As meninas, inclusive, elas sabem disso aqui, que eu fiquei preocupada, inclusive, com o tom dessa live, não é Gláucia? E Rosângela, no sentido assim, gente, as meninas vão
com medo, mas não entendam isso dessa maneira. É no sentido de preocupação e no sentido, de reforçar com vocês, a necessidade da gente partir das nossas experiências sempre, porque daí a gente vai fazer um texto neste momento. Por quê? Lá no mestrado, no doutorado, né? Não porque hoje a academia reconhece o relato de experiência como acadêmico, as narrativas como acadêmico, e o que torna isso acadêmico é a reflexão que você vai fazer sobre ela, as articulações, a triangulação, igual eu falei com vocês. Não tira nenhum mérito, nenhum desses gêneros, ele é melhor ou pior do que o outro. Né? Como na década de 60 colocávamos para nós que a pesquisa empírica, a pesquisa que tinha números, a pesquisa que tinha gráficos era melhor do que uma pesquisa qualitativa e tal. Nós já vencemos isso. Por isso, nós estamos aqui no curso de práticas tentando resgatar toda essa possibilidade. Então, é exatamente para a gente evitar qualquer tipo de possibilidade que um texto, lá em novembro, a gente descobre que o texto, né, um texto tem pouca originalidade, tem muita paráfrase, porque tudo isso é preocupante, né, Glaucio? Você pega um texto reconstruído o tempo todo, usando vários autores, e uma coxa de retalho. A gente quer evitar isso. Mesmo. E se o orientador se desorientar, Cida, você não vai poder demitir, não, viu? Até porque você já foi arrumar um armário alguma vez? Você tira tudo para fora, você desorganiza tudo para depois organizar, fique tranquila, viu, Cida? Menina, a gente também não vai demitir o aluno, não, né, gente? A minha orientadora, quando eu entreguei a primeira versão da minha dissertação, tinha 500 páginas. Presta atenção, 500 páginas. Eu fiz um blocão de notas, né? Muita observação, porque eu fiz mais de 100 observações. Aí, observações de nota e tudo anotado. Aí ela me ligou e falou assim, Ângela Dalben, me ligou e falou assim, olha, Márcia, você tem um livro, mas você não tem uma dissertação. Vou te dar um exemplo. É como se você tivesse feito uma mudança e você chegou com a mudança e botou lá a geladeira, a cama, a mesa, tudo na sala. Agora está na hora de você colocar a geladeira na cozinha, a cama, né, no quarto, a mesa onde ela tem que ficar, ou na sala, ou na copa, e os armários nos quartos. Quer dizer, o que ela queria me dizer? Eu precisaria selecionar o que era dado empírico, o que era uma reflexão teórica que eu estava fazendo, articular esses teóricos, diminuir, porque tinha coisa demais. Quem aqui ia ler 500 páginas? Ela leu, mas tinha coisa demais que eu precisava daquilo tudo, então eu precisava selecionar. Mas isso tudo os orientadores vão ajudar vocês. Vai estar aqui a Rosângela, que vai ser uma gestora junto comigo disso tudo aí, a Viviane também vai ajudar, então tem muita gente boa que vai ajudar vocês, e a gente, nosso objetivo é nenhuma menos, né, nas disciplinas e nenhuma menos nos TCCs. E não se preocupe, vocês já estão preocupados com o final, como é que eu vou apresentar? Calma, apresentar o de menos, né? Nós temos tudo pré-organizado, e o orientador vocês só irão para a defesa se o orientador permitir. E ele permitindo, já está aprovado. O que a gente vai fazer depois é só, por exemplo, quem estiver na banca, tem uma dúvida, tem uma questão, tem uma organização, você vai ter mais um tempo para corrigir junto com o seu orientador. Então, vocês não estarão sozinhos, estarão com a boa equipe.